Você acha que seu filho é muito arteiro? Não se preocupe, ele é apenas uma criança. A primeira vez que eu ouvi falar de Ritalina foi numa farmácia. Eu estava lá aguardando para ser atendida e vi um pai comprando uma porção de caixas de remédio de tarja preta para o filho dele, que era um menino de uns 6 anos, assim, franzino, uma carinha de bom menino. E aí eu perguntei para o pai por que o menino ia tomar toda aquela medicação. Aí ele me disse que o menino estava muito desatento em sala de aula e que havia sido diagnosticado com TDAH. E que para poder concentrar mais na sala, ele teria que tomar aquela medicação de tarja preta. Bom, eu fui atendida e tal, e fiquei preocupada com isso e fui conversar com outros educadores. E conversei com uma educadora de uma escola de classe média alta em São Paulo, que me disse que crianças de 4 anos já estavam tomando essa medicação e que ela era indicada especialmente para as crianças mais agressivas. Então, eles davam a medicação, claro, com orientação médica, e a criança ficava mais calminha e aí não batia nos outros. Aí vem uma reflexão. Se a gente não, ao invés de dar medicação, a gente não vai lá e segura a criança. Então é um dos motivos pelo qual nós somos maiores. Nós não vamos bater na criança, mas a gente vai impedir que ela bata no outro. Existe uma pediatra da Unicamp, professora titular lá da universidade, Cida Moisés, que ela diz que mesmo quando a criança é diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e superatividade, hiperatividade, ela não dá a medicação por conta dos efeitos colaterais, que pode ser efeito zumbi, a criança assim fica meio abobada, pode influenciar no crescimento da criança, a criança crescer menos do que podia, e questão de enjoo, de insônia, tem vários problemas. Então ela diz que mesmo sendo diagnosticada a doença, ela não dá esse tipo de medicação, ela busca outras alternativas. O Brasil é o segundo país do mundo que mais consome Ritalina, que mais recomenda Ritalina para crianças, que é uma medicação que tem aumentado o consumo imensamente, assim, 700 vezes nos últimos 10 anos. Então, é um motivo de bastante preocupação nossa. Como é que, de repente, tantas crianças ficaram com a doença? Então, vão dizer, não, agora que está sendo diagnosticado. Mas, se não é uma doença contagiosa, então, como é que 5% das crianças brasileiras estão diagnosticadas com isso? Existe um problema que é um problema social. Eu vou contar para você que o meu filho, quando ele era pequeno, ele foi diagnosticado com hiperatividade. E ele era mesmo danado, ele era pequenininho. E ele, então, pegava as gavetas, fazia assim um degrauzinho, abria as gavetas para fazer um degrau para subir e ir lá para cima dos armários. Ele chegou a me derrubar uma televisão. Ele era realmente um menino, assim, não podia brincar sozinho, porque tinha que estar sempre olhando lá o que ele andava fazendo. Então eu levei no pediatra e o pediatra disse, olha, o melhor mesmo é a senhora dar uma medicação para ele. Mas eu pensei, meu Deus, ele tem 2 anos. Com 2 anos eu vou dar medicação para ele ficar mais tranquilo? Então eu fiz uma mudança mais radical, eu me mudei para um sítio. E ele, que tinha aquela energia incrível, começou a subir em árvore, descer em árvore, lidar com os animais. E quando tinha crianças em casa, ele ia para o meio da mata com as crianças. Então, ele gastava toda essa energia e não precisou de medicação. Então, a gente tem que pensar, o que é que está acontecendo com as nossas crianças, o que está acontecendo com a nossa maneira de viver, que produz crianças que precisem de medicação. Então, é isso que eu vou tentar abordar nos nossos próximos encontros.